que nos leva das trevas à luz. Paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Aqui estamos nós outra vez para trazermos uma palavra da parte de Deus. Essa noite eu quero destacar a essencialidade do Espírito Santo. Quando eu falo da essencialidade, eu quero falar exatamente de que ele é absolutamente necessário e indispensável à vida cristã, à vida do salvo, à vida do servo de Deus. Eu quero ler com você João capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz assim, ó: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Querido Deus, glorificamos o Teu nome por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Sua presença, de podermos adorá-lo e, obviamente, podermos ouvir e receber a Tua gloriosa palavra. Por Tua graça, fala aos nossos corações, edificando-nos em Tua presença para louvor do Teu nome. É o que eu te oro em nome de Jesus, rogando ainda por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, no leito da dor, que a Tua misericórdia, a Tua graça alcance os Teus filhos, coloque o bálsamo, minimize a dor, o sofrimento e restaure a saúde daqueles que confiam no Teu nome. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos mais do que conscientes de que João escreve o seu evangelho com a argumentação de que Jesus é Deus. E nesse texto, João nos mostra que Jesus estaria preocupado, não é, de como nós ficaríamos, ou melhor, como ficariam os discípulos e os seus seguidores sem a sua presença. Não é? Como Deus, Jesus sabia da incapacidade humana de manter-se firme na fé. Você sabia disso? Sozinhos, somos quase que inaptos, em absoluto inaptos, em manter-nos firmes na fé, se não houver a ação do Espírito Santo de Deus. Não é? E ele sabia disso, levando em consideração a sedução do mundo. Não é? Todos nós sabemos que o mundo é sedutor, é atraente, e ele encanta os olhos, encanta a mente humana, ele cria fantasias, sonhos, e a mente humana é absolutamente vulnerável. Só um ser, olha o que eu vou dizer agora, viu? Só um ser acima desse mundo estaria imune à sua sedução. E nesse texto, então, Jesus vai, mais uma vez, mostrar a sua condição de Deus. Por isso, João registrou o fato, que ele vai dizer, então: não deixarei vocês órfãos, vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Nenhum ser humano pode ter esse tipo de autoridade e fazer esse tipo de promessa. Só Deus poderia de fato enviar um ser dessa natureza, o Espírito Santo. Então eu quero repetir a frase: só um ser acima desse mundo é imune à sua sedução. Esse ser é o Espírito Santo, esse ser é Deus. Jesus não poderia ficar em pessoa com seu povo. Jesus não poderia continuar no meio neste mundo. Ele teria que voltar para o Pai
ele teria que levar a si mesmo como sacrifício. Então, a alternativa era exatamente enviar um ser da mesma essência, com a mesma natureza de Deus, de santidade, de verdade, para estar conosco. E, obviamente, esse ser, sendo o Espírito Santo, ele então teria a capacidade, como ele tem, de estar na vida de todo aquele que crê. Ele não se limita a espaço geográfico, nem a tempo. Ele é um ser no Espírito, ele é ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. Daí o nosso tema. Quero então mostrar, já dentro da introdução que eu fiz, o quanto o Espírito Santo é essencial, é indispensável. Ou seja, poderíamos dizer que não dá para viver a fé sem a presença e o auxílio e a condução do Espírito Santo. E eu vou citar então 3 razões pelas quais o Espírito Santo é essencial. A primeira eu acabei de dizer, mas vou formular a frase. O Espírito Santo, ele é essencial para a preservação da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, lá no versículo 25, nós não lemos, mas está lá, que ele é quem teria o poder e ele realizaria a ação do convencimento. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é essencial porque ele trabalha na preservação da fé, sempre agindo na ação de convencer. E ele convence, ele fala, não é? Então, essa é a primeira questão a ser entendida. Como preservar a fé? Eu disse há pouco, só um ser, não é? Acima desse mundo estaria imune à sedução desse mundo. E o mundo, ele trabalha constantemente para desvirtuar, para nos fazer desonecer da fé. Mas a presença do Espírito Santo vai então trabalhando, agindo, falando aí com você, lhe alertando, convencendo você para que a fé seja preservada. Então a fé seria preservada pelo convencimento, seria preservada também pela sua justiça, ou melhor, pela sua santidade. Esse texto é bastante conhecido, eu cito direto na igreja, Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27, quando o profeta então fala da grande obra que Deus realizaria na vida da humanidade, na vida dos crentes, que seria tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, colocar um espírito novo dentro do homem e colocar dentro desse espírito novo do homem o seu espírito, para que ele fosse capacitado a andar nos seus estatutos e observar os seus juízos. Então, ele preserva a fé pelo convencimento, ele preserva a fé pela influência na justiça e na santidade, e ele preserva a fé na proclamação da verdade. Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco e em vós. Então ele tem 3 maneiras de preservar a fé, o que prova a sua essencialidade: o convencimento, a santificação do crente e a proclamação da verdade. O Espírito Santo nunca ele vai mentir para você. Olha o que eu estou dizendo a você agora. O Espírito Santo nunca vai mentir para você. Então qualquer ação espiritual ou, digamos assim, sobrenatural, primeiro, que contraria a palavra ou que não se cumpra, não procede do Espírito Santo. Tenhamos cuidado com isso.
porque a característica principal do Espírito Santo é exatamente a verdade, pois ele é o Espírito da verdade. O apóstolo João, na sua carta, ele vai dizer isso: não creais a todo espírito, mas analise se o Espírito é de Deus. Então, a primeira razão pela qual o Espírito Santo é essencial está na preservação da fé. E ele faz isso pelo convencimento, pela santidade e pela sua defesa da verdade. Um outro fator que determina a sua essencialidade é o milagre da regeneração, ou diria, a obra que ele realiza. Não é? Quando nós estudamos, por exemplo, a respeito do Espírito Santo no discipulado, eu costumo dizer: o Espírito Santo tem que ser reconhecido como Deus, porque ele é eterno. Ele tem que ser reconhecido Deus pela sua palavra, que é fiel, e ele tem que ser reconhecido como Deus também pelas obras que ele realiza. E dentre as muitas obras que o Espírito Santo realiza, está então o milagre da regeneração. É pela ação do Espírito Santo que nós nos tornamos novas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, da regeneração, ele vai dizer que assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E lá em Tito ele vai dizer que o Senhor nos regenerou pela ação do Espírito Santo, usando a palavra de Deus. Então, ele opera o milagre da regeneração, nos tornando nova criatura, nos tornando um com Cristo. Ele nos insere, está lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios, que ele nos coloca no corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, não é? Então, uma outra ação dele no milagre da regeneração, que é exatamente nos tornar um com Cristo. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, pelo versículo 19 e 20, que Deus dos dois povos, dos gentios e judeus, ele fez um só em Cristo. Então ele regenera para nos fazer agora um com Cristo. E um terceiro milagre que ele realiza na regeneração é que ele nos sela para Deus com a sua presença. Ele é o selo. Paulo fala isso lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13. Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Então veja, ninguém pode realizar o milagre que o Espírito Santo pode. O milagre da regeneração. Quando ele faz do homem uma nova criatura, quando ele coloca o homem regenerado no corpo de Cristo, e quando ele então passa a habitar nesse homem, tornando-se assim o selo da redenção do homem. Só o Espírito Santo pode fazer esse milagre. Só o Espírito Santo realiza tal obra. Essa tarefa compete ao Espírito Santo. Nós precisamos sempre entender isso. Existem, embora os três sejam um, os três se revelam de forma diferente nas funções que eles realizam. Jesus como o grande autor da salvação e o Espírito Santo como aquele que efetua o milagre da regeneração, o milagre da transformação e torna o homem um em Cristo. Então, sem o Espírito Santo não tem como isso acontecer. Mais uma vez mostrando assim a sua essencialidade, a sua necessidade absoluta. As pessoas hoje muitas vezes brincam com o Espírito Santo, as pessoas falam língua com brincadeira. Eu digo sempre o seguinte: o fato de alguém falar língua de mentira ou profetizar de mentira não significa que o dom de língua não exista, nem que a profecia não exista. Precisamos reverenciar o Espírito Santo, porque a sua obra em nós é essencial. Se ele não realizar,
Jesus disse, olhe, blasfeme contra o Pai, terá perdão. Blasfeme contra o Filho, terá perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Por quê? Ora, porque ele é quem realiza a obra da regeneração para o perdão. Se ele não realizar tal obra, é logo. Então, vou repetir. O Espírito Santo é essencial, porque para a preservação da fé, segundo, para a ação do milagre, para a operação do milagre da regeneração, e por fim, o Espírito Santo é essencial na capacitação de poder. Aleluia! Glória a Deus! Jesus falando lá no capítulo 1 de Atos, versículo 8, né? Ficar em Jerusalém, aliás, lá em Lucas 24, até que do alto sejais revestido de poder, né? E ele então promete também na Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, olha, fique em Jerusalém até que Deus mande, vou mandar poder. E lá no texto que a gente leu diz, eu tenho que ir, porque quando eu for, vou mandar ele. Então, jamais seremos capacitados em poder sem a presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo em nós, ele tem pelo menos 3 ações, eu vou citar também. A primeira ação do Espírito Santo, de poder desse Espírito em nós, sabe qual é? É a capacidade de resistir o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É pela presença do Espírito Santo que eu sou capacitado a dizer não ao pecado, a dizer não à tentação. Por isso Paulo vai dizer lá em Gálatas, andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Andar em espírito ali não é andar em transe, não, é andar segundo a voz e a direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos capacita com poder para resistir à tentação, ele nos capacita com poder para a proclamação do Evangelho de Cristo, não é? Mas receberei poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá o poder para a pregação. É Ele, não é? É fundamental na hora da pregação, porque naquele momento da pregação do Evangelho, tanto o proclamador está sendo cheio, como o receptor está sendo cheio também. O Espírito de Deus, ele atua na proclamação. E o crente só é eficiente na proclamação do Evangelho pela capacitação poderosa do Espírito Santo. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo nos capacita com poder para desenvolvermos os dons espirituais. Só teremos dons espirituais se na realidade o Espírito Santo nos conceder. Não é? Por isso o termo é chamado dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Então os dons são dele e ele concede a nós, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que dentre todos os dons existia um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, o dom do amor. Jamais conseguiremos desenvolver os dons espirituais se não houver todo o trabalhar do Espírito Santo. Ok? Então, nossa palavra de hoje é essa. Você tem buscado o Espírito de Deus? Você tem, olha, bem, é importante dizer, ele já está em você. Quando ele lhe regenerou, ele já passou a morar em você. Mas é importante que você busque ser cheio do Espírito Santo. Paulo lá em Efésios vai dizer isso. Não vos embriagueis com vinho, porque nele há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nessa noite, o meu desafio, minha palavra para você é essa. Encha-se do Espírito Santo. Busque esse enchimento, porque ele é essencial na sua vida, na sua existência. Ele vai lhe ajudar a preservar a fé, ele vai ajudar você no milagre da regeneração. Quer mudar alguém? Você vai ter que ter a ajuda do Espírito Santo. E ele vai capacitar você com poder
para realizar aquilo que ele é para você realizar, mas que você depende dele. Que o Senhor assim lhe abençoe, lhe dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo, porque o Senhor nos deu esse Espírito, para que o mesmo em nós pudesse então nos manter firmes na confiança de te servir, para que esse Espírito em nós pudesse mudar a nossa natureza e nos encher de poder para realizar a tua obra. Desperte-nos, Pai, para te buscar cada vez mais. Desperte-nos para buscarmos ser cheios do Espírito Santo, para que em tudo em nossas vidas seja o teu nome glorificado. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém.